Antes de nascer, nós existimos em apenas uma célula. Essa célula que nós chamamos de zigoto. A verdade é que nós nos desenvolvemos e nos formamos em várias células. Crescemos e nos formamos até em bebê. Esse processo de crescimento, antes de nós nascermos, nós dizemos que nós somos embriões. É verdade que todas essas células precisam se multiplicar e que nós, quando estamos adultos, ou até ainda bebezinhos, carregamos diversas características que definem quem a gente é. Pode ser relacionado com a cor do cabelo, a cor dos olhos, com o nosso tamanho, com o nosso porte físico, ou uma infinidade de coisas. Então, se a gente parar para pensar, a gente precisa que alguma coisa carregue as informações de como a gente é, desde o momento em que eram formados por apenas uma célula, até hoje que apresentamos o tamanho adulto e temos inúmeras células. Esse elemento que transporta as nossas informações desde o nosso início de desenvolvimento até hoje e também é passado para os nossos filhos é o que a gente chama de material genético. Mas nas nossas células, o que será que é responsável por formar, traduzir, expressar e replicar o nosso material genético? Ou fazendo uma pergunta mais objetiva, o que é material genético? Se nós olharmos nossa célula bem de pertinho, nós conseguimos observar uma estrutura muito simples. Se a gente prestar mais atenção, a gente até consegue ver algumas organelas no meio dela. Mas vamos nos contentar hoje no nosso material genético. A gente consegue observar a nossa célula e na parte externa algo que a gente chama de membrana plasmática, que é o que limita onde é a nossa célula ou onde não é. E lá dentro nós temos um círculo menor, um círculo que a gente chama de núcleo. Dentro desse núcleo, nós temos um material, que é o que a gente chama de material genético. Agora, até descobrir que o material genético estava armazenado no núcleo, e que é isso que nós vamos ver hoje, teve muito trabalho. Mas eu vou pular toda essa historinha para tentar explicar um pouco sobre o que é material genético. Então vamos tentar excluir todas as coisas em volta e focar no principal. Essa molécula presente dentro do nosso núcleo, que é responsável por transportar as nossas informações. E é essa molécula que nós descobrimos e demos um nome para ela, que nós chamamos atualmente de DNA. DNA é a sigla que nós damos para ácido desoxirribonucleico, ou em inglês também, que eu não vou me aventurar a falar. Se a gente for dar um zoom num pequeno pedaço de DNA, a gente vai observar que a estrutura dele é parecida com essa que eu vou desenhar. Nós temos uma hélice, outra hélice e pontes que ligam essas duas hélices. O DNA é formado por uma dupla hélice. A gente pode observar aqui que são duas hélices, realmente, que estão ligadas por alguma coisa. Se nós fizermos um recorte do DNA e observarmos ele, nós podemos identificar três estruturas. A importante dela é essa que está mais à ponta. Claro que essa não é forma, é só um jeito de representar. Isso daqui é o que nós chamamos de nucleotídeos. Os nucleotídeos são os responsáveis por ligar uma fita de DNA a outra. Então nós vamos ter essa estrutura aqui, do outro lado também, formando a outra fita. Dessa forma. Então nós podemos ver essas três partes e os dois nucleotídeos que eles vão fazer conexões entre eles. Então aqui eu vou botar uma conexão entre os dois nucleotídeos.
Claro que cada lado disso daqui, se a gente dividisse aqui no meio, é uma fita de DNA. Então, isso daqui vai se repetir, se repetir, se repetir. Então, se a gente for repetindo, repetindo, repetindo essa estrutura, nós vamos formar a dupla hélice do DNA. E esses nucleotídeos, por que eles são tão importantes? Por que a gente precisa dar importância neles? Bem, eu fiz todos os nucleotídeos aqui iguais, mas a verdade é que nós temos 4 tipos de nucleotídeos. São 4 tipos de nucleotídeos que nós temos. Nós temos a adenina, a timina, a guanina e, por último, mas não menos importante, a citosina. Então, esses 4 tipos diferentes de nucleotídeos se unem, e eles se unem obrigatoriamente em pares. A adenina se liga com a timina se liga com a adenina, a guanina se liga com a citosina e a citosina se liga com a guanina. Mas por que isso é tão importante? Por que esses nucleotídeos são tão importantes? Bem, geralmente a gente representa esses nucleotídeos por letras. Então nós representamos a adenina através da letra A timina através da letra T, guanina através da letra G e citosina através da letra C. Então, vamos pensar no nosso DNA, ligados por diversas dessas letras. Então vamos escolher aqui essas 3 bases. Estou botando só a decoração, tá? Não preste atenção para as ligações, porque não devem estar certas. Vamos imaginar que uma base aqui é uma adenina. A base de baixo, uma citosina. E a base de baixo, uma timina. As bases complementares a quem elas se ligam têm que ser obrigatoriamente as com que elas se ligam. Então a adenina vai ligar com a tinina vai ligar com a adenina e a citosina vai ligar com a guanina. Aqui nós já temos um pequeno código genético de 3 nucleotídeos. Se a gente fosse representar isso de uma forma plana, nós diríamos que é assim: A, T, C, G e TA. Nesse pequeno fragmento de DNA, nós podemos falar aqui que temos um pequeno código genético. Bem, os diferentes nucleotídeos no nosso DNA dão uma característica única a ele, a nós. Assim como o meu DNA não é igual ao DNA de uma outra pessoa na rua, do meu irmão, da minha tia, do meu amigo, do meu colega. A singularidade de cada DNA é dada pelas letrinhas ou pelos nucleotídeos que formam essa fita de DNA. Se nós pegarmos, por exemplo, um fragmento do nosso DNA, todas essas ligações que a gente está representando em azul são ligações de 2 nucleotídeos, um com o outro, ou adenina com timina, ou citosina com guanina. Mas a gente pode pegar um pedaço específico desse DNA. E nós podemos chamar esse pedaço de gene. A verdade é que o nosso DNA é cheio de genes. Vamos então imaginar uma linha fina representando a dupla hélice. Porque ela é tão grande que a gente nem consegue observar a diferença das 2 hélices. Então nós podemos ter, nesse fragmento de DNA, diversos genes espalhados pelo nosso DNA. Genes esses formados por nucleotídeos e genes esses que vão formar coisas importantes no nosso corpo que vão nos dar características físicas, metabólicas, que vão ditar como que o nosso corpo funciona. Então, basicamente, uma sequência de letrinhas dessas, que a gente chama de gene, é expressa no nosso corpo e serve para fazer, por exemplo, proteínas.
Eu posso pegar um DNA de uma outra pessoa e encontrar esses mesmos genes, porém o conteúdo desses genes vai ser diferente, ou pode ser diferente, do meu para outra pessoa, mesmo tendo uma área do DNA dos ambos que comandam uma mesma coisa. Então, traduzindo, às vezes nós temos determinados genes no nosso corpo que são, lembre, sequências de letrinhas, que são sequências de nucleotídeos, que atuam sobre, por exemplo, o nosso olho. Só que nós também temos esses genes presentes no corpo de outra pessoa. Só que por ter nucleotídeos diferentes, vão atuar de forma diferente no corpo da outra pessoa. Isso pode indicar, por exemplo, se eu vou ter olho azul ou olho verde. Os genes também podem influenciar na nossa altura, em doenças que a gente é mais propício a ter, em características físicas nossas, além do nosso olho também. Mas como que algumas letras que estão no nosso DNA, lá dentro do nosso núcleo, servem para modificar as nossas características físicas ou fisiológicas? A verdade é que o nosso corpo vai lá no pedaço de gene do nosso DNA, com todas aquelas letrinhas, e sintetiza uma cópia dele. Essa cópia não é mais chamada de DNA, e sim de RNA. Porque é uma cópia do DNA, mas com algumas alterações. É uma molécula diferente. Esse RNA vai viajar e chegar até um carinha que vai usar esses nucleotídeos para construir uma proteína. Essa proteína vai ser diferente conforme as bases que tiver aqui no RNA, que foram copiadas do DNA e agora foram formadas em proteínas. Mas como que essas bases, apenas letrinhas, viram estruturas complexas como as proteínas, que podem exercer funções diversas no nosso corpo, que basicamente são a força motriz de todas as partes da nossa célula. Aquelas letrinhas, elas estão divididas em grupinhos de 3. Cada 3 letrinhas daquela, ou a cada 3 nucleotídeos daquele, vai formar bloquinhos, e esses bloquinhos vão formar a proteína, ou que seria equivalente a uma casa. O que dá a diferente estrutura da casa, por exemplo, o telhado, ou se vai ter uma janela grande aqui, ou se vai ter uma garagem, ou se vai ter uma tendinha aqui, ou se vai ter uma piscina, ou se vai ter um caminho de terra, um caminho de pedra. São os tijolos ou as partes que constituem a casa. E assim como na proteína, que é aqui a nossa casa, os tijolos que formam a nossa proteína a gente chama de aminoácidos. Então essas letrinhas, quando elas chegam aqui no ribossomo, elas são lidas. Cada 3 letrinhas equivale a um aminoácido, e cada aminoácido, um juntinho com o outro, preservando suas características, formando um formato específico, vão ditar a função e a forma da proteína. A função e a forma da proteína vão ditar características nossas, tanto físicas, como um olho, como fisiológicas, como a possibilidade de termos uma doença ou até mesmo a nossa altura. Eu espero que vocês tenham entendido qual é o conceito básico de como o DNA funciona. Mas vamos dar uma revisão breve aqui no fim do vídeo. O DNA é uma molécula presente dentro das nossas células e carrega nossas informações genéticas. Logo, ele é formado por gene. O DNA é uma dupla fita, uma dupla hélice, ligada por pequenos bloquinhos que a gente chama de nucleotídeos.
Os diferentes nucleotídeos em um gene formam características únicas para a formação de proteínas. Afinal, cada 3 nucleotídeos são equivalentes a um aminoácido. Quando uma molécula, que é chamada de ribossomo, lê essa cópia de DNA, que a gente chama de RNA, e liga os nucleotídeos aos aminoácidos, a junção de todos os aminoácidos forma a nossa proteína, com forma, estrutura e características únicas. E função também. A depender da nossa proteína, isso vai se apresentar de diferentes formas no nosso corpo, o que a gente chama de fenótipos. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo e falar que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Até mais!